Em 1869, Allan Kardec desencarnava em Paris. Mas a grande pergunta é: o que aconteceu com o espiritismo depois disso? A doutrina continuou exatamente como ele imaginava ou mudou completamente ao longo do tempo? Hoje você vai descobrir como o espiritismo saiu da França, atravessou crises, chegou ao Brasil e se transformou em um dos movimentos espirituais mais influentes do mundo. Então, o que aconteceu com o espiritismo depois de Kardec? A morte de Kardec e o vazio da liderança. Continuidade imediata na França, né? Então, quando Kardec morreu, o espiritismo ainda era um movimento relativamente novo. Ele havia organizado uma doutrina baseada na reencarnação, comunicação com os espíritos ou espiritual, evolução moral e investigação racional dos fenômenos mediúnicos. Mas existia um problema. Grande parte do movimento girava em torno da liderança intelectual do Kardec, e sem ele começaram a surgir divergências internas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita continuaram funcionando sobre outros dirigentes. Primeiro, a Amélie Boudet ficou responsável pela doutrina e, decorrente da sua idade mais avançada, foi passada a responsabilidade especialmente ao Pierre Gaëtan Lemarry. Mas sem Kardec como figura principal, começavam divergências. Alguns grupos enfatizavam mais a investigação científica, outros passaram para um espiritualismo mais místico. Surgiram debates sobre mediunidade, reencarnação e práticas ritualísticas. Kardec tinha uma postura relativamente racionalista e metodológica, tentando evitar excessos místicos, e após a sua morte, esse equilíbrio ficou mais difícil de se manter. Crises e perda de força na Europa. No fim do século XIX para o início do século XX, o espiritismo europeu perdeu espaço por vários motivos. O crescimento do materialismo científico, o fortalecimento da psicologia e da psiquiatria, fraudes mediúnicas que abalaram a credulidade do movimento e a concorrência com correntes ocultistas, teosóficas e outras espiritualistas, também do moderno espiritualismo. Mesmo assim, houve figuras importantes ligadas à pesquisa psíquica, que continuaram estudando os fenômenos mediúnicos, como William Crookes, Camille Flammarion e Arthur Conan Doyle. Nessa fase, os movimentos se misturou bastante com o chamado espiritualismo anglo-saxão, que nem sempre seguia fielmente a doutrina kardecista. A crescente investigação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas continuava a unir junto com o espiritualismo e o espiritismo, mas dessa vez com o intuito mais científico. E o que aconteceu com a doutrina em si? O que o Lemarry fez com o espiritismo? Lemarry tentou preservar a publicação das obras espíritas, a circulação da revista espírita e a organização institucional do movimento em si. Sem ele, alguns historiadores acreditam que o espiritismo francês poderia ter desaparecido ainda no século XIX. Eu digo francês, mas o espiritismo é o mesmo movimento de Allan Kardec. Aproximou-se o espiritismo de correntes mais espiritualistas por conta das mãos do Lemarry. Então, aqui começa a grande polêmica, que Kardec ele tinha uma postura relativamente mais racional, investigativa e cautelosa com exageros mediúnicos. Já o Lemarry abriu um espaço mais para fenômenos espiritualistas, manifestações mediúnicas espetaculares e experiências consideradas menos rigorosas, Tanto até que na própria revista espírita ele começou a colocar muitas informações sobre espiritualismo, ocultismo, e isso acabou distanciando muito o foco principal da revista, que era falar sobre a doutrina espírita em si. Isso aproximou o espiritismo francês do chamado espiritualismo europeu na época, ou também chamado como moderno espiritualismo. Muitos kardecistas, a gente usa esse termo, mas é só espírita, Muitos espíritas posteriores afirmaram que isso afastou a doutrina do método original de Kardec. E um dos episódios mais problemáticos é justamente quando Lemarry apoiou trabalhos da fotografia mediúnica feitos por Edward Puget. As fotos supostamente mostravam espíritos ao lado das pessoas vivas. O problema? As imagens foram acusadas de fraude. O caso virou escândalo público na França. Puget confessou manipulação das fotografias e Lemarry chegou a enfrentar um processo judicial relacionado ao episódio.
Isso prejudicou bastante a credibilidade do espiritismo na França e tornou o movimento mais universalista e menos, entre aspas, kardecista em si. Le Marie defendia uma visão mais aberta. Ele incentivava diálogo com o magnetismo, o ocultismo, o espiritualismo internacional e correntes esotéricas da época, né? E outras duas figuras que tiveram importância colossal na divulgação do espiritismo em todo o continente europeu, na França, foi justamente Léon Denis e Gabrielle Delany, e também o próprio Camille Flammarion, que difundiram mais as ideias espíritas. A expansão forte do espiritismo foi se propagando. Enquanto isso, a visibilidade do espiritismo na França acabou sendo reduzido por conta desses fenômenos que foram acontecendo, né? E foi causando muita descredibilidade no movimento, principalmente por conta de médiuns fraudulentos que apareciam e acabavam, por conta dos seus espetáculos grandiosos, reduziam a visibilidade dos médiuns verdadeiros. E como consequência, como eles eram fraudes, né, as pessoas descobriam e acabavam achando que todos os médiuns eram falsos também, fraudes. É igual o dilema da maçã, da árvore da maçã podre. Se existe uma plantação com várias maçãs podres, então existe um momento em que aquela maçã não é podre. Então numa plantação podem existir várias árvores podres, e você acha que ali só tem árvore podre, mas sempre tem uma árvore que não é podre, que é verdadeira. E basicamente a doutrina foi se espalhando cada vez mais e mais, e como a revista espírita, né, englobava todos os correspondentes de todo o mundo, né, espíritas de todo o mundo, houve uma expansão muito forte do espiritismo, principalmente no Brasil. O país onde o espiritismo mais cresceu foi justamente o Brasil, e aqui ele encontrou um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Tradição religiosa bem sincrética, influência católica voltada à caridade, interesse popular por mediunidade e cura espiritual. Em 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira, que ajudou a organizar e a difundir a doutrina. Em outras partes do mundo também estavam difundidos centros espíritos, mas em escala bem menor do que a expansão gigantesca que teve aqui no Brasil. E justamente no Brasil o espiritismo ganhou características próprias, né? Forte ênfase na parte moral e cristã, leitura de Jesus como guia espiritual central, algo que já existia no espiritismo lá na França, né? Jesus sempre foi o modelo e guia, mas aqui, por conta do catolicismo, acabou se tornando ainda mais, uma visão ainda maior de Jesus, e a prática assistencial e filantrópica, que também já existia na França, mas aqui, como o povo brasileiro é mais unido, digamos assim, tem mais compaixão, ele aumentou ainda mais essas práticas filantrópicas, atendendo em si profundamente os conceitos da doutrina. E reuniões mediúnicas mais disciplinadas, né? E um dos maiores eventos que talvez fez a difusão gigantesca do espiritismo, eles tiveram vários médiuns aqui no Brasil que tiveram grande influência na difusão, seja o Dr. Bezerra de Menezes, seja o Arigó, com os seus fenômenos de cura, seja Eurípides Barçanufo, Caio Baxútel, mas talvez o que teve maior impacto relevante e que fez a difusão do espiritismo ser muito grande no Brasil foi justamente o Chico Xavier. No século XX, uma figura central e a mais importante para o espiritismo brasileiro, que é o Chico Xavier. E Chico Xavier teve uma importância crucial para a divulgação do espiritismo no Brasil. Ele popularizou o espiritismo nacionalmente, publicou centenas de livros psicografados, mais de 400 livros, associou o movimento à humildade, caridade e consolo espiritual, onde já existia, mas o Chico deu muito mais ênfase e colocava em prática aquilo que a doutrina já ensinava lá na França. E autores espirituais como Emmanuel e André Luiz moldaram profundamente ao imaginário espírita brasileiro, né? Então a mentalidade, a difusão das ideias espíritas no Brasil em si. E muitas ideias populares no espiritismo atual vêm mais dessas obras do que diretamente dos livros de Kardec. Chico e os autores espirituais, né, o seu guia, o Emmanuel, o André Luiz, Meimei e muitos outros, irmão X, Humberto de Campos,
difundiram muitas mensagens, fora eles vários outros amigos espirituais que passaram pelo Chico e que trouxeram mensagens fantásticas. Após isso, Chico Xavier ficou se tornando referência principalmente após o programa Pinga Fogo, onde foi praticamente esse programa o de maior visibilidade e de popularidade que teve na época. Talvez, na verdade, foi o programa de maior audiência, não só da época, mas do próprio Pinga Fogo. E o Chico, justamente através disso, difundiu muito grandemente a doutrina, o amor, a compaixão e a caridade, pelos seus vastíssimos trabalhos sociais que ele fazia todo santo dia, ajudava milhares de famílias, ia nas periferias a pé e distribuía alimentos, comida, roupas, e todos que chegavam lá ele consolava, e aqueles que já tinham recursos, né, passavam lá para verem os fenômenos mediúnicos. Às vezes mães, principalmente, em busca de notícias dos seus filhos, e onde Chico acalentava todas. Graças a Chico, a difusão do espiritismo começou a se tornar ainda maior e como um símbolo de referência para a doutrina. E assim surgiram-se outras pessoas, outros médiuns pessoas que também tinham a mediunidade bem aflorada, mas que não entendiam muito bem a doutrina. E que vendo em Chico uma inspiração, um rumo a seguir, acabaram também difundindo centros espíritas em vários lugares, ensinando a doutrina e fazendo bem a moral, a caridade e a compaixão a todos. Talvez um dos melhores exemplos de um dos grandes pioneiros, fora o Chico, que teve esse impacto gigantesco, foi o Divaldo Franco, ou Divaldo Pereira Franco, que fazia palestras, inúmeras palestras, em vários lugares do país e do mundo, difundindo as ideias espíritas. Não só isso, mas com suas obras sociais gigantescas e a própria Mansão do Caminho, a qual foi uma instituição onde ele adotou milhares de crianças que eram órfãos ou que os pais abandonaram, e lá criou-se uma instituição de ensino para as crianças, onde elas poderiam crescer, ter ensino fundamental, ensino médio e até ensino técnico, basicamente superior também. Há projetos de ainda aumentar ainda mais. Para quem quiser, ainda tem lá em Salvador. Essa obra continua ativa até os dias de hoje. E acolhendo mais de 3.000 crianças, Divaldo ajudou muitas crianças. Muitas. Fornecendo alimento, e não só crianças, mas todas as pessoas que buscavam, de alguma forma, alimento e necessidade. Então, a doutrina continua seguindo. Ainda temos muitos outros expoentes da doutrina que difundem ela, talvez um dos mais conhecidos aqui no Brasil atualmente é o Haroldo Dutra Dias, Arthur Valadares, Severino Celestino, e existem muitos outros nomes da doutrina que estão aí, que você pode encontrar, até o Rossandro Clenge e muitos outros. Mas fora isso, a doutrina também inspirou vários outros médiuns a surgirem, né? Principalmente na época do Chico. Então, vemos o Arigó, onde teve uma mediunidade, soube lidar melhor com as visitas do Chico, aprendeu a lidar melhor com a mediunidade dele e difundiu a doutrina. O próprio Valdo Vieira, que a princípio era colega do Chico, mas depois se afastou do movimento espírita, porque a finalidade principal do Valdo Vieira era o estudo da projeciologia, né? Estudo da projeção astral, e posteriormente foi da conscienciologia. O foco era mais para um lado científico da espiritualidade, e ele não queria se envolver muito com o lado, entre aspas, moral, religioso, né? Ele queria lidar mais com o lado só científico e divulgação científica. Por isso que ele acabou se afastando do Chico. Fora isso, muitos outros médiuns tiveram influência. Ivone Pereira do Amaral, que ajudou muito com as suas obras fantásticas. E isso difundiu cada vez mais. Sueli Corda Schubert e muitos outros espíritas que a gente mal conhece, que hoje em dia continuam atuando aí. A Federação Espírita com seus vários palestrantes e também os seus divulgadores, suas obras sociais e muito mais. E existem centros até hoje difundidos em outros países, como no Canadá, nos Estados Unidos. Mas o Brasil teve o ambiente propício para o desenvolvimento da doutrina, que continua a se expandir até os dias de hoje. Muito obrigado a todos pelo vídeo, espero que tenham gostado.
E continuamos posteriormente com novos vídeos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e nos ajudem, por favor. Inscrevam-se no canal e deem um like para ajudar na divulgação dele. Inscreva-se para que possamos atingir um público maior e mais pessoas poderem conhecer o Espiritismo. Muito obrigado a todos, que Deus vos abençoe.